Olá, olá. Boa tarde, boa noite para quem está aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil, bom dia para quem vai assistir depois. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa live de estreia do Prosa e Propósito. A ideia é a gente ter algumas conversas, umas prosas, um bate-papo descontraído para aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento humano. Então eu vou trazer convidados especiais para essas lives, pessoas que contribuem comigo, né, que já passaram por algum processo terapêutico comigo ou que me inspiram, que me acrescentam na minha vida. E a convidada de hoje é a Sabrina Rosa. Vou colocá-la aqui para esse bate-papo. Então a gente vai conversar sobre arte como um recurso terapêutico. Convidem os amigos para participarem com a gente. Vou incluí-la aqui. Ela vai entrar já já. Vou colocar aqui o nosso título. Tudo bem aí com vocês? Vocês estão ouvindo bem? Oi, Olá, Sassá. oi, Su, tá me escutando? Estou ouvindo bem. Ah, Deixa eu legal. colocar aqui. Não sei se apareceu para vocês como o título que eu coloquei, não sei se fixou. Você quer Que agora fixar? Ainda não tá fixado não. eu tô tentando fixar, ele não tá me dando opção, não. Acho que hoje ele não tá afim de fixar, ele quer ficar solto, ele quer ficar livre, igual a gente. Ele quer Ele não tá afim de liberdade. fixar. Isso Me, aí. A pessoa me tá fala, como? Um poder total, olha só. Isso é o sol muita tá, honra ter esse o, glamour aqui. o sol tá no leão, né? Tá todo mundo Ah, glamuroso. por que você acha que eu chamei essa leonina aí de poder, né? Já para chegar chegando, soltei minha juba, estamos aqui no leão total. Né? Tô com a falta dela, mas ela tá aqui. Tá no interno. Eu não consegui É, fixar, não, gente. Eu não sei o que aconteceu. Não, realmente não quer ficar aqui. Coloquei lá no início da live, título da live. Coloque aqui. Coloquei, ele não quer ir, mas não é sim, não quer problema. fixar. Não tá Tá afim, tranquilo. não tá afim. A gente vai levando desse jeito, né? Bom, a ideia é a gente ter esse bate-papo assim, descontraído, todo mundo se sentindo em Sim. casa, à vontade, puxa a cadeira e vamos lá conversar. E essa é a nossa live de estreia sobre esse tema, né, de prosa e propósito. Então, assim, mostrando os bastidores de como a gente se desenvolve, né? Para a gente sair da teoria, Uhum. sair dos livros que a gente consome tanto, né? Vai acumulando conhecimento e como é que isso transforma na nossa vida. E melhor do que nunca é trazer ilustrações. Então, vidas reais vão surgir aqui e você é a primeira delas. A ideia é você contar um Uhum. pouco da sua história e Aham. junto eu vou contribuindo com alguns conhecimentos, alguns olhares terapêuticos, né, que a gente possa costurar, falar sobre o nosso desenvolvimento, Uhum. fases Uhum. psicológicas, e a gente vai trocando assim numa linguagem fácil e acessível para todo mundo, Tá bom, tá bom. tá? Então vamos lá, Então, contar um Sassá. pouco de mim, né? Vou fazer um resumão Isso, aí. um resumão e depois a Um gente vai dar res... esse enfoque, como é que a arte fez diferença na sua vida, ainda faz, né? Como que ela Nossa. movimentou esse leão aí que existe dentro de você? Então, eu entrei muito pequena, ainda com 9 anos de idade. Eu tinha 9, minha irmã tinha 8 anos. E nós entramos no grupo de teatro Nós do Morro, né? A gente foi ver, eu fui ver um espetáculo, fomos juntas ver um espetáculo e aquilo foi encantador para mim. Eu acho que a transformação já começou aí, né? Eu tive acesso a uma coisa que eu não era fácil pra gente, né? Ir no teatro, imagina, não era tão fácil assim. O mais contato de teatro que a gente tinha era teatro de escola mesmo, né? Não era aquele profissional. Então, a arte já fez esse movimento em mim quando eu cheguei, sentei naquela cadeira e vi aquele mundo encantado. E a arte começou a me transformar mais quando eu entrei para fazer aula, né? É, é, é uma descoberta, né? É como se abre um arco-íris, sei lá, um portal. É muito louco. E aí você, claro que eu era pequena, né? Agora que me vem isso, agora que eu tenho essa consciência, porque quando a gente é criança, a gente não tem essa consciência, mas
eu tinha certeza que eu estava no lugar certo. Isso eu tinha, assim. Caramba, eu amo isso aqui. Nem sei por quê. Porque quando a gente é novo, muito novo, a gente ainda não identifica tanto, né? Não, não, não. Né? Nem sei por quê. Eu amo esse lugar, eu amo esse lugar. E foi transformador, não só para mim, muitos amigos meus, assim, né? Sabe, a minha geração, minha irmã, Luciano Vidigal, Luciano Bezerra, Pierre, tipo assim, uma galera, Jonathan, uma galera, assim, que foi muito transformador. E na E eu, realidade, desculpa, quando você diz, a gente nem se dá conta quando criança, a gente não percebe que aquilo tem essa potência toda. Na realidade, quando a gente é criança, é quando a gente mais sente, né? Porque a gente não tem esse racional desenvolvido. Então a gente vai para a intuição, vai para a uhum, sensibilidade. Então, quando a gente é criança, a gente não tem tantas amarras e a gente fica mais uhum, conectado com esse universo mais sutil. Então, quando você diz assim, eu senti que era, é porque de fato você estava sentindo com a alma, né? Sentindo com o coração. E aí sim. você foi processar o impacto disso agora, né? Tipo, mais velha, mais amadurecida pela linguagem da sociedade, entendendo como que aquilo ia te transformar de uma forma palpável, mas no sentido, no sentir, já estava lá a criança despertando tudo isso, né? Exatamente, porque não tem bloqueio, né? A gente Não, não não tem tem. bloqueio para o novo, não tem. Quando a Não gente é criança, tem. a gente não tem bloqueio. A gente quer experimentar, ficar lá, que é uma molecagem gostosa, né? Uma ingenuidade, uma delícia, tudo é uma brincadeira. Então a gente não tem bloqueio disso. Então É. é uma delícia. O que é, eu acho que a arte faz isso, né? Dependendo do que você está vendo, ou dependendo do que você está sentindo, que aquela arte te proporciona, eu acredito que acessa esse lugar assim de, tipo, tira, né? As amarras. Você tá ali, tá entregue para aquela obra ali, para aquela Tira, tira. música, para aquele Porque a arte, livro. isso, a arte tem esse poder, né? A arte até coloquei isso hoje aqui no Instagram falando isso, que a arte é um portal para acessar o nosso inconsciente, né? Nós somos muito mais inconscientes do que conscientes, né? A consciência é o que a gente está conversando aqui agora, é o nosso estado Uhum, desperto. Só que nós somos uma potência que está nos bastidores, é um mar, imagina, a gente é um mar muito grande, a nossa consciência é uma praia. Você não tem dimensão daquela proporção do oceano todo que nós somos. Só uhum, que quando vem uhum. a arte quebra essas barreiras, porque ela acessa a gente no inconsciente. Então, quando alguém diz Olha. assim, ouvi aquela música, pô, tem tudo a ver comigo, ela me tocou, ela me arrepiou. Por quê? É de inconsciente para inconsciente. É numa linguagem, o inconsciente ele é representado por uma linguagem simbólica. Então, assim, música, artesanato, teatro, tudo que Uhum. for arte, que a gente envolver o que é simbólico, está conversando com o nosso inconsciente. Então, quando você diz assim, ganhou uma proporção maior, porque assim, é lúdico, é criativo, é expansivo, né? Então foi com isso Uhum. que você lidou e teve o outro gancho, que é assim, a arte, ela ajuda a nos conectar com a nossa criança interior. Então aquela criança que foi despertada quando você começou a fazer o teatro, ela vive dentro de você. E a arte é um caminho para isso. Algumas pessoas falam, Uhum. mas eu não sou artista, como é que eu cuido disso? Com É, eu ia toda fazer essa exposição da pergunta. arte. Eu ia fazer Então, essa assim, pergunta para você. eu não sou atriz, eu não sou Uhum. artista nesse sentido, mas você pode fazer pequenos movimentos artísticos na sua vida. Então é isso. Cozinhar é um ato de arte. Quando você Uhum. cuida de alguma coisa, quando você manuseia, quando você faz algum objeto, você está fazendo arte. Não é arte no sentido formal, é arte no sentido de processar suas sensações. E quando mesmo assim você fala, não é para mim, eu não consigo lidar com isso, consuma arte. Então, é música, espetáculo, dança, artesanato, qualquer coisa que for produzida no sentido de arte, você está entrando em contato com isso. Então, assim, é um instrumento terapêutico. Nada disso é para mim? Vai para a escrita, escreve. É muito poderoso esse instrumento, né? Então, sei que você tem recurso para Nossa. falar de todas as áreas para gente. Mas vamos voltar lá para trás, então, assim, você entrou naquele caminho quando criança no teatro e como é que foi assim isso como um recurso para você? Como você era? O que que te transformou? Como é que foi esse processo? Então, eu era uma criança tímida, né? Eu achava que eu não ia conseguir. Eu lembro que a minha amiga, a Cida,
que é uma amiga de infância, ela que levou a gente, né? Ela falou assim, olha, o Gucci abriu porque ele dava aula só para adolescentes. E ele não dava aula para criança. Só que ele abriu uma turma e ela soube. Porque a gente foi ver aquele espetáculo, foi um Encontros, nunca vou esquecer na minha vida. Um monte de vezes, a gente viu um monte de vezes. E aí quando ela soube que ele ia fazer uma turma de criança, não sei como ela soube disso. Ela chegou lá toda empolgada, falou assim, Sabrina, Cíntia, o Gucci vai abrir uma turma para criança, vamos. Eu fui a primeira a falar isso que você falou assim, tipo, caramba, isso não é para mim. Isso não é para mim, eu sou muito tímida e não vai rolar. Aí ela falou assim, uma frase, vamos, se coisa de criança, né? Se for ruim a gente não volta nunca mais. Eu fiquei lá para todo sempre. Para todo sempre. Se for ruim, a gente não volta. Se for ruim, você não volta. Menina, aquele troço me pegou de jeito. E aí eu fui tirando a timidez, né? Aí eu fui ficando uma criança menos tímida e você vai descobrindo coisas que você não imaginava que tinha, né? E você vai aprendendo tudo, cara. Eu sempre falo, a arte me ensinou a ser cidadã também, os meus direitos como cidadã aí nesse mundão, nesse planeta louco, injusto, né? E aprendi muitas coisas, você acessa muitas vidas, né, de personagens e tem contato com muitos dramas ali, porque você está aberto para isso. Né? A gente é ensinado a ser sensível, né? O artista ele trabalha isso nele, a sensibilidade. Um dia eu escutei estava conversando com um amigo meu, o Berdan Júnior, um ator, né? E aí a gente estava rolando um estresse de trabalho normal. E eu falei assim, pô, B, a gente chamava ele de B, pô, B, porque acho que ele nem lembra que ele falou isso pra mim, mas isso ficou guardado em mim, porque ainda tem isso, né? As pessoas falam alguma coisa que te acessa ali, que te dá sei lá, alguma coisa, ela te tocou ali, sem querer. Ele me clicou com essa frase, ele falou assim. Eu falei, pô, B, por que você tá tão estressado, cara? Pô, às vezes você, né, reage numa sensibilidade. Aí ele, Sabrina, a minha vida toda eu fui ensinada a ser sensível. Então as coisas não tocam em mim assim eu sinto as coisas diferentes, elas realmente tocam em mim, tocam em você de uma forma diferente, porque nós somos sensíveis, nós somos artistas, cara. Então ele falou aquilo, cara, ele me despertou um negócio que ele nem sabe que ele me despertou. Eu falei, gente, realmente nós acessamos, que a arte fez isso comigo, né? Uma das coisas é acessar as coisas com uma sensibilidade maior, né? Porque você é ensinado. Com certeza, assim, e eu acho que deveria entrar assim no currículo escolar, não aquela arte só que a gente aprende formalmente, aula de artes, né? Que o pessoal leva daquele jeito assim, ali é passar tempo, eu vou brincar de fazer qualquer coisa, vou aumentar minha nota, inclusive, né, para lá no equilíbrio das outras ficar melhor. Mas na realidade, quando a gente acessa a arte, se fosse orientado e conduzido de uma forma que você percebesse que você estava acessando suas emoções, seria totalmente diferente. Porque como você falou, normalmente assim, a nossa educação é pra gente não sentir, né? Porque lá a gente vem com uma base antiga que sentir é fraqueza, sentir é ruim. Então a gente vai sendo adestrado a não sentir. E quando a gente vai crescendo, a gente inclusive confunde as nossas emoções. A gente não sabe lidar com a tristeza, a gente não sabe lidar com preocupações, até com euforia a gente não sabe lidar. A gente sabe lidar com aquilo que é raso, né? Que fica ali no padrão. Agora, quando destoa disso, a gente não sabe. E quando a gente vai para o campo artístico, é o contrário, você vai experimentar aquelas emoções. Eu vi isso, teve uma vez que teve uma cliente que estava conversando comigo, ela falou assim, minha questão, eu tenho dificuldade de falar em público e eu fico rindo de nervoso, porque se alguém pode me falar a coisa mais triste que for, que eu vou rir. E eu estava explicando para ela por que isso acontece. Porque na realidade, o rir, o sorrir, é a expressão que é mais aceita, né? Todo mundo sabe que é bem-quisto, que é bem-vindo um sorriso. Então, quando você não sabe lidar com uma coisa que é pesada em você,
quem é assim começa a rir. Então, o riso de nervoso, na realidade, ele está embutindo um sentimento. Porque é tão triste, é tão Uhum. pesado, que eu vou reagir daquela forma. Então, esse era o caso da cliente, que ela É ria de tipo que é, nervoso, e porque aí era a ela forma que ela aceita essa conseguia. reação. É tipo uma forma Aceita, dela aceitar é uma forma dela a aceitar emoção. isso, e uma forma Que das pessoas loucura. ao entorno não fugirem dela. Porque se ela estivesse lá na frente do palco e começasse a chorar, ela seria um Aham. motivo de vexame. Então, assim, inconscientemente ela troca para o sorriso, só que não é adequado. E a gente não sabe, muitas pessoas não sabem distinguir. Quando você pergunta para um adulto, assim, o que você está sentindo? Ah, não sei, é uma coisa esquisita aqui dentro. É uma resposta comum, não é? Só que por quê? Porque a gente não É. sabe acessar. Então, assim, o recurso da arte é fundamental nesse processo, porque é aquele do simbólico. E vocês no teatro aprendem isso, né? Você vai aprender como um personagem se comporta. Então, assim, como é que é o sentir alegria, como é que é o sentir tristeza, como é que é o sentir Uhum. decepção. Então, assim, na minha visão, acho que isso deveria ter sido levado para mais pessoas, ser mais acessível, não no sentido de fazer uma profissão, mas como um recurso mesmo de autoconhecimento, de processamento de tudo isso. E como você falou, você entrou lá mais tímida, talvez por alguma Sim, insegurança, e depois você sim, redescobriu. Né? Não que ser tímido e exatamente. introvertido seja ruim, mas às vezes você não estava só sabendo acessar e se expressar, e aí você desabrochou com a arte, né? Exatamente, exatamente. Ela me deu esse recurso e é a palavra que você falou, segurança, assim, mais um pouco de segurança para lidar com a vida, né? Com a vida. Sim. Nossa, é muito louco, né? E nesse processo seu, assim, também da arte como atriz, vocês também têm acesso a uma outra coisa que é muito benéfica, que é construir personagens, né? Você Sim, experimenta ser coisas que talvez você gostaria de ser, né? Então tem essa sim. facilidade de, assim, em uma vida, Sabrina já foi quantas pessoas, né? Então, Exatamente, o quanto que exatamente. você pode vivenciar tudo isso. E para quem. Ah, então tá, você tá falando de ser atriz, então todo mundo tem que sair agora se matricular num curso de atriz? Não. O que que você pode aprender com esses olhares? Consome de quem faz, uma peça, o que que ela pode despertar em você? Um filme, quantas reflexões e aprofundamentos a gente tira de filmes, séries, né? O quanto que isso é um recurso que transforma a gente, que faz a gente acessar numa outra perspectiva. Não precisa ser você ali no plano, você pode acessar de quem está produzindo, né? E Uhum, uhum. como é que foi isso para você, assim? Quais foram os personagens que mexeram mais com você, que fizeram você de fato Hum. expandir? Nossa, eu acho que. Nossa, pergunta difícil essa. Foram tantos. Porque nem é tantos, acho que todos, sabe? Todos acessaram algum momento importante assim na minha vida, assim, de compreender o ser humano. E até a mim mesmo, sabe? Porque você empresta, né? Quando você começa a fazer o personagem, você empresta aquele sentimento que você tem, né? E se for um personagem ruim, você aceita trazer aquela tona que tem em você, que às vezes você esconde, tipo, ou se for um personagem super arrogante, né? Aí você Porque aquilo acessa também aquela é arrogância. seu, é. Também é seu, também é seu. Você acessa aquela arrogância, aquela prepotência toda para você dar para o seu personagem. Então, então acho que todos mexeram comigo de alguma forma, assim, sabe? Que eu acho que esse é o grande privilégio do ator, é você conseguir acessar todas as suas emoções. Mas aí o personagem, o que o personagem faz? O personagem ele te protege, né? Eu sempre tive dificuldade, eu tive uma banda, né? O Melanina Carioca. E eu ficava nervosíssima, né, no início. E as pessoas, não só a Melanina, eu lembro também que eu tive com a banda até com o Thiago, o Guerreiros de Jorge, acho que esse eu fiquei mais nervosa ainda, porque era tudo muito novo. Melanina eu já tinha Guerreiros, então já foi um pouquinho mais fácil. Mas eu ficava muito nervosa. E as pessoas, mas você é atriz, por que você fica nervosa entrar no palco? Porque eu não tenho um personagem, amor. Ali sou eu. Era Eu você, tô né? ali. Exatamente, eu tô dando ali minha cara a tapa. Não tem nenhum personagem pra me blindar aqui, entendeu? Pra blindar minhas emoções aqui. Eu tô aqui à mercê da, 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 da,
né, da E aí, comunicação. ó, você trouxe um ponto muito, muito interessante, porque assim, isso que você está falando de ter um personagem para te blindar, a gente faz isso na nossa vida o tempo Tem que todo. ter. E aí Ai, tem que ter. tem um conceito da psicologia junguiana que é chamado persona, que é isso, de Hum, fato vem do mesma terminologia, né, do personagem, né, de ter máscaras. A gente faz isso. Só que a questão é, a gente não pode se vincular ao tal ponto que a gente esqueça quem é a gente. Como você falou, quando você dá sua cara a tapa, qual é a sua essência? Porque a gente cria esses personagens. É o personagem mãe, o uhum. personagem boazinha, o personagem amiga, o personagem sedutora. A gente tem todas essas possibilidades dentro da gente. Só que o problema é quando você se identifica a tal ponto que você acha que aquela personagem é você, né? Então você fica colado de uma forma que você perde a sua essência. Isso acontece demais. Então, quando a gente fala assim, quando a gente está no nosso relacionamento no dia a dia, fulano tá sendo. Fulano tá falso, fulano tá ali de personagem. A gente começa a perceber isso ao longo do tempo, né? Uhum. Então, assim, só que é fácil a gente olhar quando é pra fora. Tipo, é fácil eu olhar pra você e ver que às vezes você pode estar interpretando, você pode estar mascarando Uhum. alguma coisa, mas quando é com a gente não percebe, a gente não se dá conta, assim. Então, por É isso que é muito importante. inconsciente, É né? Muito inconsciente, inconsciente. é inconsciente. Por isso que é importante reforçar que o autoconhecimento é diário. Então é todo dia. Todo dia a gente tem que acessar, todo dia a gente tem que descobrir quem a gente é, para a gente ver se a gente está vinculado a esses personagens que a gente se abraçou para defender a gente perante o mundo, ou se a gente se identifica com aquelas características, porque não tem mal algum, a gente vai se Uhum. adaptando. Então, assim, Uhum. é forma de se relacionar. Agora, a gente não pode adotar um personagem e fugir da gente mesmo, que aí a gente adoece, a gente Sim. acontece, né? É comum acontecer isso, a pessoa chegar na terapia com um personagem, né? Chegar e perguntar, tá tudo bem? Entendi. Tá tudo ótimo. Eu sou isso, eu sou aquilo. O que que você é? Eu sou advogada. Advogado é um personagem, é uma Uhum. profissão. Você não é sua profissão, né? É a mesma coisa. A Uhum. Sabrina não é atriz. A Sabrina é a Sabrina. Uhum. Ela Uhum. usa a parte artística para se expressar no mundo. Então a gente não pode ficar agarrado dessa forma. Para quem é Uhum. artista, é mais sensível transitar por isso. Para nós que não Uhum. somos, é mais fácil cair nessas armadilhas, porque a gente se vincula. Você já tem uma forma mais maleável de perpassar um ao outro. Não tá ileso, não, tá? De ficar agarrado. Não, ainda tem. Mas, Não que seja mas fácil. não, já é mais flexível. E aí, quando você trouxe esse ponto de cantar também, acho que é interessante você falar para as pessoas da sua versatilidade, né? Porque você, enquanto artista, né? Eu falei atriz, mas nem é o certo, né? Você é artista. E você tem várias modalidades de exercer a sua arte. Como é que foi isso para você? Em algum momento você achou que era restritivo, tinha que olhar só para um lado, só para o outro? Como é que você foi transitando entre um e outro? Como é que tá isso para você? Primeiro que quando as Ó a pessoas me boquinha. perguntam. Oi. É. Abrindo a boquinha. Primeiro que quando as pessoas me perguntavam, Sabrina, você é o quê? É artista? Você é o quê? Atriz? Eu ficava muito confusa. Porque eu sempre gostei de muita coisa, né? Sempre gostei de escrever, sempre gostei de dirigir, sempre gostei de cantar, sempre gostei de dançar, sempre... Enfim, esse leque todo que a arte traz, eu sempre gostei de tudo. Então, eu tive muita dificuldade sei lá, às vezes eu ficava até meio dispersa no meio dessa imensidão de possibilidades. Então, foi difícil dentro da arte mesmo eu focar um propósito. E isso foi me angustiando durante muito tempo, muitos anos na minha vida. E muitas pessoas falavam, nossa, você tem que focar. Aí eu falei, cara, eu sou artista, tá, mas e aí? E aí? É. Você vai jogar, você é artista, mas você vai jogar aonde? Aí vinha outra pessoa, não, eu acho que você tem que fazer tudo mesmo, porque você é isso aí, você é multi. Menino, foi uma confusão na minha cabeça, confesso, Mas que você foi se muito permitiu louco. experimentar um pouco de tudo. Sempre. Isso aí eu nunca tive medo, Suliane. Isso aí é uma coisa que eu nunca tive medo da experimentação. Tipo, Aham. vamos experimentar isso aqui. Eu sempre gostei. Porque tá ali, né? Tá no meio. Tá no É, meio da e, arte, eu tô gostando.
né? Então, acho que é bom falar isso, que isso serve para qualquer aspecto da nossa vida, né? A gente tem a tendência de falar assim, ah, mas eu quero ir só para um caminho certo, né? Tipo, que é o meu caminho, que é o meu Sim, propósito? Eu não quero sim, errar. Gente, o sim, nosso sim. propósito é nos desenvolvermos, isso é o propósito de todos nós. Agora, como é o caminho? O propósito é o movimento, Exatamente. né? Então, assim, ah, eu quero ir em algum lugar porque vão me dizer o que que é para mim. Você hoje pode ter discernimento de olhar para trás e falar, não é para mim estar num palco cantando, porque você viveu isso, porque você se permitiu. Senão você ia viver com aquele Uhum, fantasminha ali, né, do outro lado assim. Ah, uhum, será que se eu cantasse, imagina, ia virar uma velha amargurada de olhar para trás e falar, ah, e se eu tivesse topado? Você foi lá, experimentou? Né? Então, é uhum, por esse processo que a gente tem que trazer para a nossa vida. Experimentar. É assim que a gente vai vivendo. uhum, Agora, não é o uhum. experimentar para atender o desejo do outro. Igual você falou, ah, tinha gente que vai falar assim: ah, Sabrina, eu acho que você devia se tornar então agora pintora. Aí imagina, todo mundo começa a falar, você vai lá e força uma barra, ah, é arte, né? Você vai lá, se condiciona a Entendi. virar pintora. É possível você virar pintora? É, porque a gente tem recurso, um recurso interno de desenvolver a habilidade que a gente quiser. Só que vai exigir mais ou Uhum, menos esforço, dependendo do talento nato que a gente tem. Só que você vai fazer para agradar o uhum. outro. Então, assim, não é satisfatório. Então, dentro das opções que você tem hoje, você está experimentando e está indo um pouco ali, um pouco aqui. E, assim como culturalmente a gente foi ensinado a não sentir, que sentir é fraqueza, culturalmente a gente também é ensinado que a gente tem que ter foco, que a gente tem que escolher uma coisa Uhum, só. Isso vem uhum, lá de uma crença de escassez, de que a gente não pode ter tudo, porque vai acabar, ou porque é prepotência, é exagero. Quem é você na fila do pão? Que rei que você acha que você pode tudo, né? E na realidade sim, sim. a gente pode, são várias opções. Se elas estiverem atreladas ao mesmo propósito, o recurso que for é válido, né? Então não tem essa, Uhum, tipo, a Sabrina, então ela tem que ser só roteirista, não pode mais atuar. Por que não? Né? uhum. Agora, se isso toca a sua essência, se isso toca o seu coração, você pode qualquer coisa nesse sentido. Agora, se é para agradar o outro, não. Se é para agradar o outro, Fora está que, ferindo. sim, fora que o externo às vezes é muito cruel, né? Fica te exigindo umas coisas que não sei, é o que você falou, né? Você fica querendo se moldar pelo externo, né? E que nem a dificuldade que eu tive de assumir que eu gostava de escrever, que eu era uma roteirista e eu gostava de cinema também. Logo no Conta isso início eu aí. falei assim, então, no início eu me achava uma fraude, porque, Isso gente, é isso muito é uma... comum acontecer isso, gente. Presta atenção nisso. Ó, eu todo me mundo que achava... está se experimentando acha que é fraude. Eu me achei também Nossa, no início como terapeuta, eu tô tipo, enganando as eu falei, pessoas. ih, a pessoa vai vir aqui me falar qualquer coisa, eu vou ouvir, vou dizer o quê? E não Aham, é, né? Então, impressionante. assim, mas é normal. Conta aí sobre a fraude Nossa, da então, roteirista, da escritora. roteirista, desse meu lado do cinema que eu sempre gostei. Mas só que eu não segui, né? Eu segui o meu lado mais atriz e de vez em quando banda, mas essa da escrita e da vontade de escrever, eu deixava tudo na gaveta, gaveta, coisas, ideias na gaveta, não sei o que, ai, pensamentos, enfim. E aí teve um momento assim que eu ficava até louca. Eu falei, caramba, por que tá me dando tanta ideia aí, ô astral? Eu vou fazer o que com isso? O que que eu vou fazer com isso? Mas Isso não é minha já tava praia. pipocando ali, né? O canto sempre pipocou, sempre pipocou. E aí Então, teve olha só, uma... deixa eu só te cortar para o pessoal prestar atenção. Gente, isso é uma dica importante. Revisita o passado de vocês, olha para trás e vê o que que já estava dando alerta faz tempo que você estava ignorando, né? Então, assim, Uhum, Sabrina tá dando esse exemplo. Há tempo estava pipocando na vida dela e ela estava ignorando total. Tipo, não é para mim, total, eu tô aqui para atuar, vou fazer o que com total. isso? Por quê? Porque tinha alguma coisa de insegurança interna de que ela se achava fraude, que ela não era competente para Exatamente, escrever. Então, assim, exatamente. olha só, hoje ela está como roteirista. Tem esse percurso, tem esse obstáculo, tem essas negações. Então, continua, só para todo Aham. mundo olhar para a vida de si. Exatamente, né? O inconsciente, eu não tinha isso, falei, não, não sei, não sei. Aí as coisas foram. Não, e sempre o cinema sempre né, me chamando, né? E eu, não, eu tenho segurança do teatro, tanto que o primeiro filme, Vamos Fazer um Brinde, eu não queria fazer um filme, quem disse? Eu Não. queria fazer uma peça, porque ali, né, é o meu local
né? Que eu podia Zona de pisar, que eu não sei o conforto, quê. eu tô Zona ali, de né? conforto. E aí veio o Cavi Borges, por que você não faz um filme? Eu ainda fiquei muito resistente. Falei, que filme? Não, não, não. Ele, Sabrina, Sabrina, olha lá, olha. Isso, né? O astral falando por ele. Fala assim, encara essa aí. E aí eu encarei o Vamos Fazer um Brinde como diretora, como roteirista. Foi ótimo, foi maravilhoso, mas ainda assim eu tinha muita segurança. Muita segurança. Eu não me assumia como uma cineasta, não me assumia como uma escritora. Então vamos Sem fazer um encarnação. parênteses aqui. Qual a proporção que ganhou esse filme? Muita, muita. A gente foi muito festival. Foi muito bacana. Foi muito bacana. E a gente pega a gente até de surpresa, né? Porque eu fui fazer e com as minhas amigas lindas, maravilhosas e todo mundo, assim, a gente fez, eu fiz pra, tá bom, então vamos movimentar aí, né? Vamos Uhum. movimentar. E ganhou uma proporção gigante. E mesmo E assim, eu deixei o mesmo assim Vamos Fazer estava um Brinde difícil na você gaveta. aceitar, né? É tanto que as pessoas falam assim, gente, você fez o Vamos Fazer um Brinde em 2011, então você já estava aí há muito tempo. Falei, já, só que eu não assumia isso pra mim. Tinha gente que falava assim, nossa, se eu tivesse um longa na minha conta, eu ficava com um crachá falando assim, fiz um longa-metragem. Eu não tinha essa coragem, porque eu me achava uma Sim, fraude mesmo. E aí sim. veio o processo do Poder, que é o outro filme, que aí os meus amigos, a Karen e o Hélio, que falavam assim, gente, Sabrina, você tem que assumir o seu lado diretor. Você é uma diretora, você é uma cineasta, você é uma escritora, você é uma roteirista, assume isso. Suliane, eu tinha dificuldade de colocar isso no meu Instagram. Ah, eu vou colocar no meu Instagram. As pessoas vão rir da minha cara se eu colocar atriz, roteirista, diretora. Cara, porque eu acho. Por quê? A gente fica também querendo aprovação do externo o tempo inteiro. Né? Sim. Ah, eles não vão me aprovar como cineasta, não vão me aprovar como diretora, né? Porque a gente ainda tem esse peso grande, né? Que é cruel, é Sim. muito cruel. Mas olha Então, só como que isso é simbólico, né, gente? Vamos aproveitar aqui Jornada da Sabrina para a gente aprender esses bastidores de como que a gente se firma, né? Que a gente está falando disso, dessas inseguranças. Por mais que você tenha construído, desenvolvido, ganhado essa proporção, isso ainda não estava encaixando para você, porque você estava blindada, então, seus olhos estavam obstruídos, estavam com uhum, embaçado, né, a lente, você não consegue enxergar a realidade porque o interno está abalado. Então, assim, não adianta uhum, alguém vir de fora te reconhecer, não adianta às vezes você fazer um processo desse enquanto você não cuidar ali dentro. Então, é exatamente. mergulhar dentro de si e entender por que que eu não estou reconhecendo quem eu sou. Onde é que está essa base? Uhum, E às vezes a base da insegurança não tem nem nada a ver com a profissão, tem a ver com outros critérios, com outras vivências da nossa vida que fazem com que a gente não uhum, se sinta pertencente, que a gente não se sinta validado, como você disse, né? Quando a gente fica buscando essa validação do entorno, isso fala de um amor próprio mais fragilizado. Se eu me uhum, reconheço, se eu me amo, se eu me valorizo, eu me sinto mais forte, mais preparada para estar diante do uhum, mundo. Quando a gente não tem isso, a gente desestabiliza. Eu digo a gente porque eu me coloco nesse lugar, né? E isso é um aspecto que eu uhum. trabalho em mim até hoje. Amor É, próprio isso é uma coisa minha que, exatamente. assim, É ó, diário, né? É é diário, né, Suliane? diário e vem de uma base minha muito escassa. Isso, assim, eu não tenho que Uhum, atribuir a ninguém. Isso não é atribuído à minha mãe nem ao meu pai. Isso é atribuído a mim mesma, né? Porque é uma construção. A gente tem a tendência de uhum. delegar, né? A nossa felicidade ou infelicidade aos outros. Tudo vai para conta de pai e mãe. Tem influência pai e mãe? Tem muita. Mas a gente também tem participação nisso. Quando a gente vai Uhum, crescendo, se desenvolvendo, é hora de virar, de reconstruir, de descobrir onde é que está isso. E a arte ajuda muito. Então, assim, seja a arte que você produz, seja a arte que você consome, porque a arte é um recurso simbólico. O inconsciente te fala por símbolo. Se eu quero acessar o que está no meu inconsciente, o caminho é esse. E aí, quando você diz, poxa, ganhou essa proporção toda e mesmo assim eu não me senti como tal,
É aquele mergulho no interno. O que está faltando a Sabrina Uhum, identificar para ser uhum, como tal? Por que ela não pode ser essa uhum, pessoa? Quem diz? Aí você começa a fazer pergunta para você. Quem é que não valida? Quem é que não reconhece? Aí a gente vai mergulhando. Só que a gente não vai uhum. fazer isso aqui não, tá, gente? Não é terapia pública. Não estou aqui para investigar, a Sabrina começar a falar e vocês estão aqui de plateia. Não, isso não é teatro, é vida real. Então, assim, Aham. bastidores da fama a gente cuida depois. Mas o quanto que quem olha de fora tem às vezes uma perspectiva diferente, né? Tipo, pô, Sabrina já tem um longa na conta, ela já é tudo isso. E o que ela fez para chegar lá? Em quantos monstros, quantos medos, quantos bloqueios você Nossa, enfrentou para chegar muito, aí, né? Então, assim, muito, muitos, muito. muitos, muitos, assim, é simbólico você estar onde você está hoje, é uma honra você estar ocupando esse espaço, mas é bom que as pessoas saibam quantos monstros e obstáculos você chegou até aí, né? Quantos Uhum, você foi uhum. desconstruindo dentro de você. É importante a gente ter isso, assim, olhar para a jornada que a gente está cuidando hoje e como que isso diz sobre mim. E principalmente, Uhum. quantos caminhos você fez para chegar até aí? Que a pessoa acha que é um caminho Muitos. único, né? Foi, deu a volta, pegou retorno, errou. E agora onde é que eu tô? Pediu carona, Fiquei foi na mão perdida, do nossa, outro, né? muito Dormiu na perdida. rua. Então, é natural esse processo de ir e vir e ir se desconstruindo e se reconstruindo e buscando a sua identidade no mundo, né? Acho que é por esse Uhum, uhum. processo. Agora fala de um outro recurso que você está usando recente que eu amo, né, gente? Recomendo que entre no perfil da Sabrina para assistir a websérie. Me conta como que surgiu, né? Porque esse é uma arte sua para o mundo, mas ela de fato é genuinamente, explicitamente um recurso terapêutico. Conta aí Total. desse que você está em construção. E total, eu sempre tive, né, uma grande. Sempre eu tive muitas histórias de amores, assim, importantes na minha vida, pessoas importantes que passaram pela minha vida, mas eu sempre tive aquele medo de enfrentar o amor de fato, de aceitar ele. Então, teve um ano que foi um ano bem aterrorizante, acho que o planeta Terra, não sei se foi 2016, eu acho, que foi cruel. E eu acessei o meu lado amoroso demais nesse ano. E eu falei assim, gente, eu preciso cuidar disso. Eu preciso cuidar desse meu lado do amor, senão eu vou ficar sozinha. Mas eu gosto de amar, eu gosto de amar. Porque era isso, né? Amar pra mim é fácil. O difícil era receber. Né? Eu sempre dei amor, eu amo ali, eu amo aqui, eu te amo. Agora, quando a pessoa fala assim, eu te amo, eu quero cuidar de você, ai, Ó, ai, meu ó, Deus! ó, parênteses. Isso está atrelado àquela parte também de não se reconhecer como cineasta quando ganha uma proporção. Porque, assim, receber elogio, Que receber amor é difícil. loucura. É difícil. Então, Sim, a gente tem a tendência de separar, né? Ah, aqui é Sabrina profissional, aqui é Sabrina pessoa. Aqui é o é amor tudo ligado, romântico, né? aqui é o amor romântico, aqui é o amor afeto. É tudo junto. É tudo junto. Então, quando você Caramba, diz que caramba. assim, que é difícil receber amor, tipo, ah, alguém me ama, eu vou sair correndo, é porque fala dessa dificuldade de se relacionar com sentimentos, com o amor em si. Uhum, E aí me uhum. coloca nesse papel também, gente. Quanto eu peço perdão a todos, inclusive, que estão me assistindo, que algum dia me relacionei, que eu fugi, tá, gente? Assim, o ser Uhum. humaninho também não sabia lidar com isso, não. Estou em construção, Sim, envolvendo bastante. Clarice é minha exatamente. mestra, inclusive, nisso, minha filha. Mas vamos lá. E aí eu teve um dia que foi uma catarse, assim, esse texto saiu, eu falei assim, cara, eu vou me analisar. E foi exatamente que é o primeiro capítulo. Eu não aguento mais. E foi uma das minhas piores ressacas mesmo, porque eu passei o ano novo, eu bebi, assim, enlouquecida. Sabe quando você sai do prumo? Numa ressaca eu pensei que eu ia morrer. Uma ressaca, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Um reboliço, um troço. Aí eu falei assim, no dia seguinte, eu falei assim, cara, eu tô de ressaca de amor, eu preciso de amor. Aí foi uma catarse. Eu vou analisar um por um. Aí escrevi. Isso, eu escrevi lá em 2015 para 2016, ou 2016 para 2015, não sei, não lembro muito bem. Mas olha quanto tempo tem esse texto. Olha, eu já querendo já, né, me trabalhar isso em mim inconscientemente. A arte fazendo isso por mim.
Já abriu Aí, a porta, já começou ali. exatamente, joguei aquilo lá, aquilo ficou na gaveta. E só agora que, né, fazendo terapia, você, né, me analisando, me autoanalisando, porque eu coloquei essa meta. Eu falei assim, gente, eu tô nessa jornada da descoberta do amor pleno já há alguns anos, né? Eu percebi isso com esse texto que eu peguei de 2016. Eu nem sabia que eu estava em busca disso. Mas eu tô conseguindo acessar isso só agora, né? E quando eu consegui quando cada vez mais que eu vou me entendendo, vou ficando mais leve. Aí eu fiz as pazes com esse texto de novo. Falei assim, cara, vou rever esse texto. Aí veio quarentena. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso mexer nele. Eu vou começar a colocar ele no ar. Vou começar a desenvolver ele de verdade. E vou te dizer, Suliane, cada pessoa né, que eu jogo no signo, né? E cada pessoa que foi importante, que desse signo que se relacionou comigo, é tipo uma pedida de desculpa, primeiro, porque eu não analiso nenhum. Fiquei até emocionada. Eu não analiso Mas é isso, nenhum. ó. Olha como é que trabalha nossas emoções. Parente para Sabrina Exatamente. respirar. O que ela está falando, na parte psicológica, a gente chama de escrita terapêutica. Isso é de graça, qualquer um pode fazer. Pega papel, caneta, computador, aplicativo, o que for. Dar formas às suas emoções, às suas vivências, às suas experiências é um excelente instrumento terapêutico. Depois Muito, que você muito, muito, muito. coloca ali, tempos depois você pode ir elaborando de novo. Se puder ter a ajuda de um terapeuta, de uma outra pessoa, tudo bem, mas se não puder, faz você por você mesmo. É o primeiro momento que você consegue elaborar, porque quando tá aqui dentro, tá na pressão, aquilo vai, ó, borbulhando. E aí vai ocasionando coisas que não são boas. Exatamente, tanto que explodiu daquele jeito, né? Eu bebendo, Sim. eu não sabia nem o que estava acontecendo, eu não sabia nem o que estava Sorte que só acontecendo bebeu, comigo. né? Que às vezes a gente faz uma loucura maior na Exatamente, vida. cai nos vícios, ou vai para uma aventura louca da vida, porque você está querendo Isso. acessar uma coisa que você não está nem compreendendo. Eu falei, gente. Não tá dando conta daquilo. Exatamente, e cada um que eu vou, é tipo assim, é um pedido de desculpa mesmo, obrigado, pedido de obrigado por você ter feito parte da minha vida, e ok, foi. Então eu tô fazendo as pazes com essas Com pessoas que se você, relacionaram com essas comigo. pessoas. Exatamente, é um combo de redescobrimento, né? Fora que eu vou acessando, cada um que eu vou escrevendo e vou coisando, eu vou acessando aonde que esses meus medos, essas loucuras, calhou em cada um, onde cada um respingou. E eu não tô falando que eles não teve as loucuras deles, porque teve. Mas esse não é o meu objetivo nesse trabalho. Meu objetivo é me autoconhecer nesse mundo louco do amor e da Por isso que eu relação. amo essa websérie, gente. Vão no perfil da Sabrina e assistam. É leve, é É curto. E leve, assim, rapidinho. é leve pra gente, né? Pra ela foi toda uma elaboração. Mas pra Você gente fica até emocionada quando eu falo, eu fico ó, pra emocionada. gente é leve. E assim, o quanto que é genuíno, porque assim, é verídico. Ao mesmo tempo, você tá evoluindo no processo que você não expõe a pessoa, você usa signo, usa elementos, assim, a gente se identifica com a história. Por isso que eu falei, a gente se identifica com filme, a gente se identifica com música, porque um pedacinho de cada uma daquelas coisas, algum de nós já viveu, né? Ou vai viver. Porque são essas Sim. experiências do cotidiano, e assim, é riquíssimo a gente aprender com a jornada do outro. Então, quando você acessa essas histórias de amor, você está falando de você está falando do outro, está falando de mim também. Que eu vou olhar coisas ali e vou me Exatamente. ver dentro desse processo, né? Então, assim, é se acolher. Você está acolhendo suas sombras, isso que a gente chama de sombra, que é aquilo que você renegou durante tanto tempo, que você não acessou, que você deixou de lado, que você deixou ali embaixo do tapete. Agora você está mexendo com tudo isso. Por isso que é tão terapêutico o processo. Agora me Muito, diz muito. curiosidade, por que vem essa roupagem de falar pelos signos? Qual é a pegada aí Para que te não conecta? expor, primeiro para não expor as pessoas, né? Para não expor, né, os caras que tiveram relações comigo. Fora que alguns amigos se identificam. Quem me conhece sabe exatamente o que A eu estou gente falando. sabe ali, né? Quem tá nos bastidores.
Quem tá nos Assim, bastidores reconhece, mas reconhece. fica sigiloso para quem não conhece. A pessoa tá abordando Eu uma acho história e ok. exatamente, estou abordando ali é muito o meu lado mais louco mesmo, né? O que aquele cara fez comigo naquele momento e como ele chegou e o que eu estava pensando, que eu, né? Mas isso eu só tenho essa consciência agora porque tive coragem de mexer nela, Mas o né? quanto que é libertador você mexer para abrir espaço para Muito, viver um amor genuíno, um amor próprio, exatamente, o amor de afeto, o amor romântico. Enquanto exatamente. tá essa bagunça aqui dentro, gente, não tem espaço. Quem chega, Menina, não bate e tem, né? volta. Ou você atrai gente que está naquela vibração confusa ali, é no nível É porque você energético, tá é no nível confuso também, psicológico. né? Assim, é muito maduro da sua parte você tá colocando como uma perspectiva sua, né? Porque assim, seja o cara que for que passou pelas histórias, vai ter um olhar diferente, porque cada um tá olhando de um ângulo. E assim, a gente se reconstrói ao longo do tempo. Você tá falando de uma Sabrina que não é mais essa. Então você também perde perdão Exatamente. àquela, você acessa aquela versão Uhum, anterior. E às vezes, se você uhum. reencontrar com algum desses caras romanticamente atual, no momento atual, já não é mais a mesma pessoa. Vocês já não são É mais os outra mesmos. Sabrina, né? É outra Sabrina? Exatamente. Só que É todas essas exatamente. Sabrinas vão viver dentro de você para sempre. Porque a gente tem essa Uhum. tendência. Ah, fiz uma coisa que eu não gostei, vou apagar, deixar para lá. Não, isso me forma, isso transforma quem eu sou hoje. Então, o aspecto saudável nosso é integrar. Enquanto você deixar no escuro, deixar na sombra, renegar, isso adoece. Então, é trazer para cena, olhar, botar luz, limpar, organizar. E é isso que você está fazendo por esse recurso da arte, né? Que fica tão bacana e que eu fico falando que é leve pra gente que assiste, para você um pouco mais desafiador, mais trabalhoso, Uhum. mas o maior Uhum. benefício é Uhum. seu, né? A Mas gente eu tô é com uma... coadjuvante. Não, e eu tenho o maior prazer de fazer, eu tenho o maior prazer, ainda faço com a minha filha, ainda tem esse elo, assim, que a gente tá fazendo uma Sim. arte juntas, assim, então tá sendo um prazer imenso, eu termino hoje, já fico pensando, falei assim, pô, qual é o próximo do Zodíaco? Tá, Ó, tá bom, aí acesso, aí eu vou fazendo, apurando ali, e vou realmente me autoconhecendo e fazendo as pazes com o masculino, né? Com toda essa. sim. Comigo, com tudo, com tudo. Eu Sim. sinto como se estivesse fazendo as pazes mesmo, assim. Você falou Mas, exatamente isso, principalmente comigo, assim. e o Tudo quanto bem, você que. passou por isso. É, Você não entendia, tipo assim, você não entendia, né? tá bom. Né? É aquele negócio assim, eu te perdoo, poxa, você estava numa outra estação, você não sabia como é que era esse Exatamente. processo. E eu Não, acho que isso, assim, Liane, e também perdão, só para pode concluir que eu falar. estava querendo falar isso, como a gente fica também jogando no outro, isso eu percebi em vários deles, assim, como eu criava uma expectativa tão cruel com algum deles, que eles nem estavam pensando nisso, e tu já chega lá, não, porque esse eu vou casar, tu sabe se o cara quer casar, tu sabe se esse vai me fazer feliz, esse vai me tirar vai me fazer entender. Eu que tinha que me entender primeiro, né? Eu que tinha que me entender. E eu tô percebendo isso. Falei, caramba, eu tinha que me entender. Me tava Mas nele. então, Não é ele que olha, ó, vai me dar esse entendimento. Não é o outro que vai me dar gente, esse presta entendimento. atenção, ó, botar em negrito que essa Sabrina tá falando aqui. É importante a gente perceber isso, que não é do outro, mas a gente só se reconhece a partir da relação. O ser humano é um ser social. A gente precisa do Uhum. outro para a gente se reconhecer, a Para gente se precisa do entender. outro para a gente se desenvolver. A gente não precisa do outro para ser feliz. A gente não tem que delegar, Uhum. né, a nossa felicidade e nem jogar a Uhum. responsabilidade pro outro. Ah, fulano vai vir, vai me completar, vai me curar, vai se. Mas É. não. Não, Mas não. é nessa relação que a gente se descobre. E em qualquer relação, é de amizade, é de amor, é de trabalho, né? Quando a gente interage, a gente se descobre. Agora, Uhum. nessa pegada que você deu, assim, do quanto que você percebeu hoje, que, quanto que você jogou para aquele outro, você também não sabe o quanto que aquele outro veio também jogando para você. E assim, por que que deu faísca? Porque às vezes engatilha coisa que está no inconsciente.
né? A gente olha assim, pô, mas por que que aquela relação não deu certo? Pô, fulano é tão perfeitinho, eu também, porque você tá olhando racional, você tá dando match na lista do supermercado. Eu tenho isso, aquilo. Mas é na Entendi. interação que borbulha, porque assim, são duas culturas diferentes, duas criações diferentes. A gente acessa isso, né? A gente é somatório da nossa construção genética, da ambiental, da social, da Uhum. relacional. Então, assim, eu venho com esse pacote, você vem com o seu. Nessa conversa que a gente está tendo, tem coisa que eu posso estar interpretando de um jeito e você do outro. Mas a gente está Entendi. trocando aqui. Você acha isso, acha aquilo? A gente está na troca. Num relacionamento, nem sempre a pessoa se coloca. Né? Então, aqueles bastidores estão rolando ali. Né? Então, às vezes dão essas faíscas, essas coisas por conta disso. E eu acho que essa websérie também ajuda a gente aí nesse ponto, né? Tipo, olha para o outro. Por que que aconteceu aquilo? Por que que você saiu correndo? Uhum. Você saiu correndo de algumas relações que você nem contou para os caras. Hoje, de repente, ele assistindo, ele Exatamente. vai falar assim: Caraca, Sabrina, se eu soubesse, eu tinha te dado a mão, a gente tinha Aham. conversado, tinha Porque a gente visto. não. A gente. Tipo assim, eu nem permitia isso chegar. Porque eu não Não, queria encarar. Eu não queria encarar essa minha doideira. Falava assim, não, não, ele é doido e. É doido porque eu tava vendo minha doideira também. Agora eu tenho essa consciência, né? É tipo um espelho, né? O outro era. Eu falei assim, gente. O outro, ele tava vivendo também uma loucura ali. Eu era quase um espelho. Ele parecia que eu tava me vendo. E eu, ai, não, peraí, eu não tô preparada, não tô preparada. não é? Então, mas por que Mas que eu isso tenho essa consciência só agora, né? Só agora. naquela época não dava? E por que que eu acho que também é tão bacana você estar fazendo isso junto com a Lelê, né? A sua filha, minha sobrinha, Uhum, inclusive. De que, nesse cenário, o quanto que ela pode se aproximar de uma mãe real. De uma mãe que sentiu, uhum, que experimentou, aham. que está hoje Legal, aí se redescobrindo. Então, assim, é terapêutico legal. como família. Vocês estão fazendo uma constelação familiar toda vez que vocês vão acessar e construir essa série, né? Ai, que Então maneiro. tem esse toque envolvido. Você está curando as gerações. É você mostrar para elas suas feridas, mostrar que você é real, que você é Uhum, quem você é e que você está nessa construção. E ela vai olhar e falar, pô, minha mãe pôde vivenciar isso, eu também. E talvez ela não tenha essa perspectiva ainda. Ela vai entender isso também talvez mais uhum, para frente, assim como você também foi uhum. entendendo depois. Então, assim, eu acho isso assim, muito, muito, muito bacana. E outro ponto disso da websérie que eu acho interessante a gente olhar é o quanto que isso fala das características e comportamentos humanos. Se a psicologia fosse mais desmistificada, o mundo também seria melhor. A gente tem a consciência que psicologia é para maluco. Gente, psicologia não é para maluco, psicologia é para gente. Sim, eu Eu não tô tinha, eu falando, tinha resistência a mas não isso. estou nem falando só de fazer terapia, não. A psicologia, ela fala do quê? Do comportamento humano. Quanto mais a gente se Uhum, estudasse, se entendesse, melhor seriam as relações. Mas por que que assim, entendi. tem bastidores nisso que as pessoas não querem que a gente tenha conhecimento? Porque se eu me conheço, eu me fortaleço, eu sou mais lúcido, eu sei escolher melhor quem me governa, eu sei escolher melhor como eu me posiciono. Então, assim, isso é negado pra gente. Só que a psicologia é usada o tempo inteiro. O que a gente consome, o que a gente compra, o marketing usa da psicologia. Existe a psicologia do marketing, a psicologia das Uhum, cores, tudo o tempo uhum, inteiro as pessoas usam para nos persuadir, só que a gente não se dá conta. Então, assim, é um uhum, despertar, vamos nos conhecer, vamos entender como é que a gente funciona, como é que a nossa personalidade se constitui, porque a gente vai ficando mais lúcido. Quanto mais lúcido, melhor a gente fica para se expressar no mundo, para tudo. É para se uhum, relacionar, é para se conscientizar politicamente, é para se conscientizar como cidadão, como interação com o uhum, universo onde a gente está. É expandir o nosso pensamento, mas a gente atribui não. Ah, isso é para maluco, eu não quero nem entender, porque eu não quero sentir, eu não uhum, quero uhum. conhecer, eu não quero me aproximar. E Que a é uma gente fuga acaba. também, né? É uma fuga, né? É uma fuga, porque quanto mais ignorante eu sou, mais favorável é para quem quer me dominar e menos Uhum, responsável eu fico, porque eu fico no vitimismo. Ah, eu sou assim porque eu sou, eu não tive entendi, acesso. Então, assim, entendi. vamos nos conscientizar. Beleza, Su, não tenho grana. Gente, o que tem de disponível hoje na internet, na nossa época, a gente começou na internet de escada, né? Lembra daquela brincadeira que, tipo, Lembro, domingo, aquele barulhinho depois de tal hora, e, tipo, nem lembro. todo mundo tinha computador em casa, não era essa realidade. Agora está disponível, é smartphone. Ah, ok, não é para todo mundo ainda, mas já é para a grande maioria. Né? Nossa época era Barça, enciclopédia. Não, hoje você consulta material do mundo inteiro. Então, assim, tem muita coisa disponível na internet, em diversas plataformas, é filme, livro. Gente,
aprendam a acessar um conteúdo de qualidade. E isso está disponível. Essas Uhum, lives que eu estou fazendo é nesse sentido. Vamos olhar as jornadas das pessoas e entender como é que tá esses bastidores. Como que a Sabrina uhum, descobriu as emoções dela? Como é que a arte é importante para ela hoje? Tá, eu não sou uhum. artista, como é que a arte pode me favorecer? Então consumam de quem produz, entenda o que tem naqueles bastidores rolando ali, tá? Exatamente, fora o afeto, né? E o afeto preto também, né, Suliane? Que a gente foi tão Ah, sim. massacrado, né? Ainda tem essa questão que quando eu estava fazendo um episódio que era até sobre o canceriano. O canceriano foi punk até, porque ele amou, 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 amou. Fiquei desesperada. E eu vi um post de uma menina maravilhosa, se chama Railane, que ela falava sobre o afeto da mulher preta, né? Como que a mulher preta tem dificuldade com essa questão também. Então o outro tem que ver porque a gente tem um monte de histórico aí que é difícil, que a gente vai Tem. trazendo e vai passando um pro outro e vai passando um pro outro. Essa história que você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que ser não pode São as contar com crenças e os padrões ninguém. que vão botando na nossa mochila, né? Então, Exatamente, que o cara vai te esculachar o tempo inteiro, enfim, você é uma mulher preta, você não merece amor, é um monte de questão, né, na nossa cabeça. e aí Ainda da mulher o canceriano preta, vem com né? essas emoções todas pra cima de você, né? Você, E foi ele, exatamente, foi ele que me fez fazer terapia. Porque eu falei assim, eu louca, eu falei assim, gente, eu não tô sabendo lidar. Ele, cara, seja, como que ele falou? É, enfim, ele falou assim, você tem que buscar suas questões de verdade. Você tem que trabalhar isso em você. É só você. Você tem que descobrir aí qual é o gatilho, qual foi ele. Putz, eu fiquei, nossa, mal, mal mesmo. Eu falei, não, agora chega. Agora eu vou tratar disso. E aí eu fui descobrindo, e ainda descobrindo essa questão também da mulher preta dentro de mim. Né? Eu sou uma mulher preta, né? A gente tem essa dificuldade com afeto, assim, a gente tem muito histórico aí cruel. Eu falei, meu que Deus, e a Railane falava exatamente disso, tanto que o depoimento no final é dela. Se você tem uma amiga preta, você tem uma mulher preta, você tem que saber escutar ela, tem que ter paciência, tem que ter um monte de coisa, porque tem tem um turbilhão aí de emoções. Não só a mulher preta, o homem preto também, né? E o afeto. sim, tem uma questão ainda mais profunda aí, né? E, Exatamente. acho que é importante desse detalhe que você trouxe, dica que serve para todo mundo. Se tem alguma coisa que está te incomodando, seja no outro, ou seja em você, começa por aí. É esse o Uhum, gatilho que você vai acessando para descobrir o que está ali por trás. Não é o que tá tranquilo. É assim, o que está me incomodando hoje? Ah, sei lá, fulano chega perto de mim para me abraçar, eu fico meio esquivando. Tá te falando, dando dica que você tem dificuldade de afeto. Ah, eu tenho uhum, dificuldade de chegar lá na hora e cantar, porque, pô, ali eu tô botando minha cara a tapa. Não era cantar em si que era a questão pra você. Não é ser uhum, cantora. Não é estar no uhum, palco. Era assim, botar sua cara a tapa. Às vezes tava, tinha uns bastidores rolando, tipo assim, quem é a Sabrina? O que a Sabrina tá fazendo no mundo? Né? Da uhum, mesma forma que acontece comigo hoje. Ah, comecei como psicóloga, depois fui me descobrindo mais nesse campo também holístico. Tipo, Silêncio, você tá maluca? Você tá indo pro lado B da história? Tipo, e o científico, gente? Científico e energético caminham juntos, arte e realidade uhum, caminham juntos. Então, assim, amor, a uhum. gente vive num mundo dual, né? É amor e ódio, alegria e tristeza. Só existe um porque existe o outro. Então, enquanto que a gente ficar segregando, enquanto que a gente ficar excluindo, a gente que não fica bem. Né? Então, usar esses elementos para a gente acessar quem somos e ir se Uhum. redescobrindo. Agora, vou dizer uma verdade: o caminho não é fácil. O caminho Não, não é só de rosas, não é, não né? é. Não romantize, não é. Mas que a recompensa, que a conquista é maravilhosa é. E Ah, é assim, muito vale bom, é muito, muito vale bom. muito. A Vale muito liberdade se de ser quem conhecer. somos não tem preço. Exatamente. Não tem preço. Se você se dá a liberdade, se dá o que você merece, é a sua liberdade, porque você tá realmente sabendo quem você é. Eu me sinto assim, né? Eu tô realmente me descobrindo aí no mundo aí dos afetos, sabendo realmente minhas dificuldades, minha coisa. Isso me dá uma liberdade e uma compreensão e tipo uma aceitação também dessas loucuras aí, vamos tratar, enfim, todas essas coisas aí que eu também estou trabalhando com você. Estamos juntas, Como é. estamos juntos. Como é bom, gente, como é bom. É.
Então, assim, se permitam, né, olharem para a história de vocês, agradecerem tudo que viveram, porque isso constitui quem você é hoje, né? Seja, como você está falando, amores que às vezes não evoluíram para um caminho, mas fizeram você perceber coisas suas, né? Às vezes tem um propósito da Exatamente. pessoa entrar na sua vida, né, para Uhum. despertar. Só que nem sempre você está ali com o ouvido atento para perceber o que que é, com o olhar apurado para aquilo. Mas as informações estão o tempo inteiro, né? Elas estão O tempo rodeando a inteiro, gente. né? Estão ali, né? Exatamente, né? Sempre, como você E falou. não é, e inconscientemente mesmo, a gente não percebe, só quando Né? realmente investiga, né? Então, assim. Ih, gente, vai cair a live, tá dizendo, vai acabar. Ó, a gente fala muito, tá vendo como é que foi bom? Viu? 24, Falando, foi 20 segundos. ótimo. 20 segundos a gente vai encerrar. Sassá, muito bom ter aqui você, pessoal, Foi muito bom também, ótimo, foi voou, ótimo. né? Depois a gente volta com mais assuntos e confiram o perfil da Sabrina para acompanhar essa websérie e a gente volta com mais dicas de desenvolvimento. Beijão! Obrigado, Su. Obrigado! Beijo. Tchau!